progresso mais notável na área de estimulação elétrica cerebral quando dois fisiologistas alemães, Gustav Fritsch e Eduard Hitzig, eles em 1870, portanto na mesma época que o Bartolov, eles começaram a fazer estimulação experimental do córtex em cães levemente anestesiados. Então esse aqui é o cérebro de um cão e aqui eles foram estimulando em diferentes pontos do cérebro exposto e aí eles verificaram o seguinte, que havia não somente um efeito de que cada zona estimulada gerava um efeito diferente, mas que também havia uma espécie de representação topográfica. Como que foi isso? Eles estimularam o córtex motor do cão e verificaram que se eles estimulassem as partes do córtex mais superiores, o que contraíam eram as partes inferiores, os membros traseiros, por exemplo, o abdômen. E quanto mais inferior fosse a estimulação no córtex, né, mais ventral, mais resposta eles obtinham na parte frontal do corpo, as pernas dianteiras, os músculos do pescoço, do focinho, as orelhas e assim por diante. Então eles verificaram que não somente era verdade que havia representação contralateral, mas que havia uma representação topográfica, o que os outros pesquisadores em seres humanos e animais não tinham observado. Então isso foi realmente uma descoberta extremamente fundamental. E o grande homem da estimulação elétrica cerebral, que nós já vimos também como ele funcionou na determinação do locais de estímulo cerebral, foi o David Ferrier, um médico e neurologista inglês, que em 1875, a partir dos experimentos do Fritsch e do Hitzig, ele fez uma estimulação mais precisa, usando macacos, então animais mais próximos da gente, né? Com a estimulação cortical, então, ele pôde obter cerca de 29 áreas no cérebro do macaco, que estão mostradas aqui nessa figura, e ele fez, o primeiro foi a fazer uma transdução audaciosa por córtex humano. Como existe uma homologia entre o córtex do macaco e dos seres humanos, ele mais ou menos mapeou as áreas que ele obteve de contração muscular no cérebro do macaco para o cérebro humano. Por causa disso teve alguns erros, né? Ele errou em algumas das projeções, mas ele mostrou que era possível também que no ser humano os neurologistas pudessem determinar qual era o local exato de uma lesão, por exemplo, de um foco epiléptico ou de um tumor, a partir das áreas do corpo que eram afetadas. Então, por exemplo, se a pessoa ficasse com uma paralisia de um lado só, do lado direito, por exemplo, e somente do braço, então possivelmente essa lesão tinha sido numa parte do córtex mais superior. Então, graças à topografia, o diagnóstico funcional neurológico teve um grande avanço. Esses experimentos de mapeamento continuaram a ser feitos por muitos outros pesquisadores e no começo do século XX houve uma nova onda de trabalhos de alta precisão e nós vamos ver por quê. Basicamente devido a uma série de invenções tecnológicas. Então, os primeiros a fazer mapeamentos mais precisos em animais foram o fisiologista Charles Scott Sherrington, em inglês, e um cirurgião norte-americano que estava estagiando lá na Inglaterra na época, o Cushing, o mesmo da doença de Cushing, que foi um dos grandes pioneiros da neurocirurgia, e juntos eles fizeram um trabalho em 1901 de mapeamento cortical do gorila e do chimpanzé. Animais muito mais próximos dos seres humanos, né? Inclusive eles conseguiram até mapear a área das cordas vocais. Por exemplo, aqui vocês veem o mapa que eles fizeram, bastante detalhado, onde está marcado aqui perna, quadris, abdômen, ombro, cotovelo, punho, mão, polegar, indicador, pescoço, pálpebras, nariz, e aí vem boca, língua e cordas vocais. Olha só que interessante, já se conhecia, né, devido ao trabalho de Paul Broca, a existência daquela área que, se lesada, afetava a fala, a linguagem, tornando a pessoa afásica. E aqui o Sherrington e o Cushing foram os primeiros a demonstrar que essa área correspondia justamente aos músculos das cordas vocais. Estava explicado então por que havia essa lesão nessa área de Broca, causava a disfunção da linguagem, que era homóloga, né? Embora o macaco não fale, o chimpanzé e o gorila não falem, eles têm vocalizações, mas que são emitidas a partir da mesma área.
Restava então, na mesma época, mais ou menos na mesma época, haver os primeiros mapeamentos mais precisos do cérebro humano. E quem fez isso foi um grande cirurgião alemão, um grande neurocirurgião, talvez um dos maiores neurocirurgiões que jamais existiu, um pouquinho esquecido pela história, porque ele foi um pouco que afogado pelo Wilder Penfield, né? Mas o Fedor Krause. O Fedor Krause, em 1902, olha só que pioneirismo impressionante, ele estimulou o cérebro de 142 pessoas. O cérebro exposto de pessoas levemente anestesiadas, de 142 pessoas. E pôde observar, então, as respostas. E fez um mapeamento extremamente extenso. É claro que ele não fazia experimentos com o ser humano. Ele pegava pessoas que estavam sendo operadas por algum outro motivo, e estimulou, aproveitava para estimular o consentimento do paciente. E ele fez um mapeamento motor de grande precisão. Aqui vocês estão vendo um desenho original do cérebro dele, onde ele mostra aí não dá para vocês verem com detalhe as letras, mas aqui ele consegue elevação do ombro, músculos acessórios, ele consegue uma elevação e abdução do braço, com uma contração do deltoide. Então vejam, todos os movimentos aqui estavam começando a ser mapeados diretamente à contração de um único músculo ou de um único grupo muscular. Isso foi absolutamente fantástico, né? A contribuição que ele deu ao conhecimento da fisiologia motora, da neurofisiologia motora humana foi muito grande e até hoje ainda ele é pouco conhecido.